Paz do Senhor, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos à continuação de nosso curso básico em Teologia. Hoje nós vamos estar iniciando o estudo sobre Atos dos Apóstolos, mais precisamente o crescimento da igreja. Mas antes, quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu like, faça seu comentário, a sua pergunta, isso é importante aqui para nós no canal. E você ainda vai estar nos ajudando. E além disso, você vai estar recebendo todas as vezes que nós postarmos um vídeo, um aviso do YouTube. O livro de Atos dos Apóstolos vai mencionar muitos assuntos pertinentes à igreja. E hoje nós vamos estar abordando apenas o crescimento da igreja. Nas primeiras páginas de Atos, a gente vai observar o registro do crescimento das igrejas. Na Atos 1,15, ele nos dá conta de 120 crentes. Em Atos 2,41, ele menciona a conversão de quase 3.000. E em Atos 4,4, nós constatamos que o número de discípulos chegou a quase 5.000. E não parou por aí, que em Atos 5,14 já se fala em multidões que aumentavam em número paulatinamente. Portanto, o crescimento é um aspecto essencial à natureza da Igreja de Cristo. E nós vamos estar abordando justamente como o crescimento da igreja ocorreu nas páginas de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar dividindo o livro em 3 lições em função do conteúdo que tem para nós estarmos abordando. Hoje nós vamos estar abordando o crescimento da igreja. E como esse crescimento foi relacionado, por exemplo, com o chamado divino da igreja. Esse é o primeiro tópico que nós vamos estar abordando. A igreja ela é representada já em seu nascimento, sendo comissionada por Jesus pouco antes da ascensão aos céus, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Percebe-se esta realidade também no fato de os 11 discípulos ocuparem-se em substituir Judas, responsabilidade que coube a Matias. A sua missão foi definida por Pedro, ser, juntamente com os demais apóstolos, testemunha da ressurreição. Versículos 21 e 22. Contudo, esta incumbência não está restrita aos primeiros cristãos, mas estende-se a cada um de nós. No capítulo 2 de Atos, nós vamos estar vendo o crescimento da igreja e a capacitação espiritual. Lucas, ele salienta já no início desse seu segundo livro o protagonismo do Espírito Santo na missão da igreja. A dinâmica da igreja é ritmada pela obra do Espírito Santo, que transforma os convertidos em testemunhas de Cristo. Antes da ascensão no céu, Jesus ordenou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem o cumprimento da promessa do Pai em Atos 1, 4, 5. Acerca do dom celestial, de 2,38, e este seria o elemento capacitador dos crentes. Foi assim que a igreja se expandiu de Jerusalém. Por vezes, imagina-se que a eficiência missionária está associada principalmente ao esforço humano. Sem dúvida. Cristo conta com a nossa colaboração para a expansão do reino de Deus. Todavia, as nossas ações precisam ser respaldadas pelo poder do Espírito, pois, do contrário, nossos esforços serão infrutíferos. A gente pode confirmar isso em 2 Coríntios 3:5. Depois, o crescimento da igreja e a oração. As manifestações sobrenaturais da parte de Deus começaram a se repetir na vida da igreja como cumprimento da promessa divina de Lucas 24:49 e João 14:12. No entanto, existia um fator fundamental que viabilizou o agir divino, a oração. Em Atos 2:42 e 3:1, a gente vai ver isso. Quem ora tem o que dar. Em vista disso, Pedro e João puderam ministrar a cura daquele coxo de nascença em nome do Senhor. Ambos os apóstolos estavam profundamente afinados com o propósito celestial. Eles atentaram para a necessidade daquele homem, no versículo 4. Agiram com convicção, nos versículos 5 e 7. Recusaram a glória, nos versículos 8 a 16. E pregaram sobre o arrependimento, versículos 17 a 26. Todas essas ações foram respaldadas pela vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 confirma isso. Testemunhar é lutar contra as potestades do mal para salvar almas.
A vitória contra essas potestades depende do poder do Espírito Santo, e a oração é um meio pelo qual Deus comunica ao crente esse poder. Nenhum testemunho pode ser bem-sucedido se o crente não for dedicado à oração. Como é que é o crescimento da igreja e a sua dinâmica? Um outro ponto. Uma dinâmica ousada, conforme a gente vê em Atos 4, de 1 a 11. O sermão pregado por Pedro e a cura do coxo de nascença provocou espanto e admiração ao povo. Diante disso, a liderança judaica proibiu o anúncio da ressurreição de Jesus. Não foi um milagre em si, mas o anúncio da ressurreição de Jesus e o ensino subsequente. A ressurreição de Jesus o credenciava como Messias, anunciando o seu retorno, e dava como juiz. A essência da pregação da igreja é a pessoa de Jesus, e não milagres. Estes são circunstâncias, mas Jesus crucificado é o conteúdo da pregação. Pois bem, ante a intrepidez com que anunciavam o evangelho, o capitão do templo e os sacerdotes aprisionaram os 2 apóstolos a fim de calá-los. Todavia, a boa nova continuou cumprindo o seu propósito. E no dia seguinte, os perseguidores submeteram os apóstolos a um interrogatório, mas Pedro não se intimidou, antes pregava a Cristo com ousadia. E depois soltaram os 2 apóstolos, visto que o encarceramento não tinha fundamento legal. Com efeito, Pedro e João prosseguiram na propagação do evangelho, tomando pelo poder do divino mestre, né? E você também tem esse tipo de determinação, ou não? Como você se porta quando surge a oportunidade de dar testemunho aos letrados, aos ricos, às pessoas de destaque da sua localidade? E quando pessoas próximas a você o hostilizam e tentam ridicularizá-lo? Você sente-se intimidado ou busca em Deus a coragem e a sabedoria para disseminar a palavra de Deus? A gente observa que existiu uma dinâmica fraterna. A mobilização evangelística da igreja gerou um crescimento abrangente que pode ser constatado na harmonia que caracterizava a igreja. Os crentes viviam em uma comunidade fraterna, expressa por ações concretas de cuidado mútuo, que corroboravam o testemunho cristão. Um exemplo disso foi José, chamado por apóstolo de Barnabé, que vendeu um pedaço da terra que possuía e contribuiu generosamente para o fundo de assistência social da igreja. Maravilhosa a experiência de harmonia e fraternidade vivida pelos primeiros cristãos. Cumpre aqui observar que não se trata de uma simples concórdia, mas de unidade de propósitos promovida pelo Espírito de paz, conforme a gente vê em Efésios 4:3. E o crescimento da igreja e a solução dos seus problemas. Atos 5 até o versículo 7 de Atos 6. Os problemas são solucionados quando não compactuamos com o pecado. Ananias e Safira, assim como Barnabé, venderam uma propriedade e doaram valor aos apóstolos, declarando se tratar da quantia total obtida com a negociação. Mas, na verdade, era somente uma parte do preço. O pecado dos 2 não foi reter parte do dinheiro, mas forjar uma oferta integral, que na realidade se tratava de uma contribuição parcial. O fato não passou em branco, pois Pedro os repreendeu severamente. A tentativa deles em forjar uma atitude generosa foi um plano deliberado. No Novo Testamento, nenhum pecado se considera mais grave e sério do que o da cegueira voluntária para com a verdade ou a rejeição dela. E como consequência ocorreu a morte súbita daqueles impenitentes, não afagando o pecado, antes temperando justiça com misericórdia. Erguemo-nos profeticamente contra toda conduta desviante. Os problemas eles são solucionados quando obedecemos incondicionalmente a Deus. Os membros do Sinédrio ficaram enfurecidos com a propagação do Evangelho e novamente aprisionaram os apóstolos. Contudo, de noite, um anjo do Senhor liberta-os do cárcere e os ordena que fosse ao templo ali pregasse a mensagem da nova vida. E para lá vão acatando a ordem divina. Quando souberam que os apóstolos prosseguiam ousadamente a anunciar a mensagem cristã, tentaram silenciá-los. E Pedro e os demais apóstolos declamaram sem hesitação: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
E nós somos ensinados a não vacilar diante do sofrimento e da oposição. Antes devemos acolher a orientação divina, caminho para o desenvolvimento integral. Os problemas, eles são solucionados quando agimos com maturidade, com o vultoso crescimento que a igreja vinha experimentando. Surgiram problemas de natureza organizacional. O serviço de assistência social começou a enfrentar uma dificuldade, a discriminação. As viúvas dos gregos estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. E, com efeito, o grupo lesado se pôs a murmurar. A gente vê isso nos versículos 1 e 2. E estabelecia-se ali uma divisão. E rapidamente os apóstolos tomaram uma iniciativa de sanar aquele impasse. Chamaram os discípulos e os orientaram para que escolhessem obreiros que cuidassem daquela necessidade. Porém, foi exigido que tais oficiais se enquadrassem em um perfil, que fossem pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A igreja precisava de irmãos qualificados para o exercício daquele importante negócio. Quanto a nós, é preciso estar atento aos critérios de escolha dos oficiais de nossas igrejas. O talento e o carisma são atributos importantes. Entretanto, a integridade do caráter aliado à espiritualidade abundante é o que são elementos determinantes para um ministério frutífero. E aí a gente vê o crescimento da igreja e o martírio. Isso nós vamos estar vendo nos Atos 6, dos versículos 8 até o versículo 60 de Atos 7. Estevão era um homem dotado de grandes virtudes, conforme a gente vê em Atos 6, 8 a 10 e de 7 a 55. É denominado de protomarte, visto ter sido o primeiro cristão a morrer pela fé. Ele experimentou a promessa de Jesus de ser capacitado a dar testemunho em situações adversas, conforme a gente vê em Mateus 10, 20. E com efeito, esse que era um dos 7 escolhidos para o diaconato, de Atos 6, 5, viveu e morreu sob a influência do Espírito Santo, chegando ao sacrifício da própria vida. Estevão uniu seu destino ao de Cristo. E nem mesmo a ameaça de morte o fez parar. Nos seus últimos momentos de vida, ele retoma os seus lábios a oração que Jesus havia feito na cruz, colocando-se sob os cuidados divinos e perdoando os seus algozes. Todavia, outra nota gloriosa sobressai no texto sagrado a respeito desse fiel discípulo. Em Atos 7:55 diz assim: fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Ele pôde vivenciar a realidade pura e cristalina de que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. O exemplo desse Marte marcou tanto a vida de Paulo que este fará menção dele em um dos seus discursos de Atos 22, 20 e de 7:60 a 8:1. E a igreja, por sua vez, ao invés de recuar, prosseguiu anunciando a palavra. E aqui vale uma reflexão. Quando se fala em crescimento da igreja, se enfatiza temas como capacitação da liderança, novas estratégias, métodos de crescimento, novos modelos eclesiológicos e etc. Estes temas são, sem sombra de dúvida, de grande relevância e devem estar presentes na pauta de discussões sobre nossa missão. No entanto, um dos assuntos omitidos é o do martírio dos cristãos. Desde as suas origens, o cristianismo tem crescido em meio à hostilidade e à morte. No século II a.C., dizia Tertuliano: sangue de mártires, sangue de cristãos. Ainda hoje temos visto os cristãos martirizados em nome da fé. Todavia, Deus espera de cada um de nós a fidelidade plena, aquele que, se necessário, sacrifica a própria vida. A gente vai observar que Estevão, ele sofreu um martírio que não era justo. Na época, somente os romanos estavam reservados o direito de pena de morte. Deste modo, nós podemos inferir que o apedrejamento de Estevão foi uma ação irregular praticada por uma multidão de linchadores ou ordenada pelo Sinédrio que estaria excedendo a sua autoridade. No método de apedrejamento,
Antes de tudo, era exigida do condenado uma confissão de culpa, para que o mesmo pudesse compartilhar do mundo vindouro. A pessoa era desnudada, uma testemunha de acusação empurrava a vítima com o rosto voltado para baixo de uma altura de aproximadamente 2 vezes maior que o seu tamanho. E se ela não houvesse morrido, então iniciava o apedrejamento com uma segunda testemunha jogando a primeira pedra e depois pela multidão. E nada disso ocorreu com Estevão. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão. A igreja local ela vive em função de si mesma, para seu próprio bem-estar, e não se importa com o contexto social e espiritual à sua volta, e não se acha à altura de atender os desafios ao seu redor, demonstra que não cresceu. Deus espera de nós uma ação proativa, capaz de transformar vidas. Quando nós permitimos que o Espírito Santo mobilize nossas igrejas, as discórdias são vencidas, as preferências pessoais são deixadas de lado, a competitividade é abolida e, por outro lado, passamos a valorizar as pessoas, a praticar o cuidado mútuo, a corrigir as injustiças, a liberar perdão, enfim, ter ações concretas que contribuem para o crescimento saudável do corpo de Cristo. Até a próxima aula. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.